que é sobre uma das doenças mais terríveis que não escolhe raça, condição social, cultura, idade, que é a depressão, e ele vai falar sobre isso aqui, eu sei que é vasto, a gente está aqui de maneira bem sintética, mas é importante, como é que a pessoa pode lidar com isso, como é que ela pode sair disso, né? As fontes para poder vencer a depressão. Então, ele vai dizer para você, te dando uma orientação que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, para você, não que você esteja depressivo, mas para você ajudar alguém, talvez, que você conheça, que esteja num quadro depressivo e que você vai poder auxiliar. Porque eu sei também, antes dele responder, que tem níveis de depressão, que terapia medicamentosa, tem um conjunto de coisas que se juntam, certo? Para poder ajudar essa pessoa, ele vai falar sobre isso. A depressão é o último estágio da dor humana. Só sabe quem sente. Existem vários tipos de depressão. Na verdade, é uma doença com múltiplas facetas e com vários sintomas. Existe a depressão distímica, que é aquela pessoa que sempre foi pessimista, mórbida. Se faz sol, ela reclama, se chove, ela reclama. Ela não consegue se abrir, respirar liberdade, ela não consegue relaxar e tem um estado de tristeza que se perpetua ao longo do tempo porque não consegue fazer das pequenas coisas um espetáculo aos seus olhos. Esse tipo de depressão, por incrível que pareça, tem menos risco para o suicídio, embora seja uma depressão que acompanha o processo evolutivo da personalidade. Agora, a depressão maior, que é um outro tipo, que atinge pessoas que sempre foram alegres, motivadas, sociáveis, gostam de festas e jantares, mas de repente, por fatores exógenos, por exemplo, uma perda de emprego, uma falência, uma crise financeira, falência conjugal, uma crise financeira, uma humilhação pública, enfim. Injustiças, exclusão, humilhação social. Aí o fenômeno RAM, registro automático da memória, vai arquivar uma janela traumática ou killer duplo P, com duplo poder. Poder de ser inesquecível e poder de ser lida e relida. Consequentemente, quanto mais lida e relida, mais se produz pensamentos mórbidos e emoções angustiantes que são registradas, expandindo o núcleo traumático. Por isso que a depressão maior tem não apenas isolamento social, às vezes perda do prazer de viver o libido, hipersensibilidade a pequenos estímulos estressantes, mas também os níveis de ansiedade são maiores. E isso nos preocupa muito, porque é uma pessoa que não esteve adaptada minimamente ao estado de tristeza. Então, quando ela é abarcada por uma crise depressiva, ela pode atentar contra a sua vida, sabendo que toda pessoa que pensa em morrer tem fome e sede de viver, e por isso que nós desenvolvemos o primeiro Programa Mundial de Gestão da Emoção para a prevenção de transtornos psíquicos e suicídios, chamado Você é Insubstituível, www.vocêinsubstituível.com.br. Você é insubstituível, claro que não tem um acento, não é, .com.br. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor Augusto Cury. Toda depressão, ela tem que ser tratada com remédio ou não? Ou níveis de depressão que se trata com remédio, ou níveis de depressão que se trata só com psicoterapia? Como é que é esse negócio? Como é que uma pessoa, como é que a gente pode situar isso? Uma pergunta muito interessante. Nem toda depressão se trata com remédios, mas toda depressão importante deve ter uma intervenção de antidepressivos. E cada paciente se adapta a um tipo de antidepressivo. E os antidepressivos também não são miraculosos, eles são importantes, devem ser tomados por um tempo adequado, nunca é por alguns dias, geralmente por semanas, meses, em alguns casos até anos. E é bom que se saiba que tem de haver ferramentas psicoterapêuticas para contribuir para que o paciente supere o seu quadro depressivo. Então, o eu deve ser ator principal, ferramentas, por exemplo, eu não gravito na órbita do que os outros pensam, falam de mim, minha paz vale ouro, o resto é lixo. Ferramenta do DCD, eu duvido de tudo aquilo que me controla, isso no silêncio da mente. Eu critico cada ideia perturbadora e eu determino estrategicamente ser autor da minha própria história, ou gerir minha emoção. Então, dentro, meu eu recolhe-se no teatro da minha mente e ele começa a duvidar, criticar e determinar com a sua própria cultura. Ele impugna
o lixo mental? Tudo aquilo que você crê te controla. Se o que você crê é doente, por exemplo, eu não tenho capacidade, eu sou uma pessoa infeliz, eu não consigo conquistar meus amigos, meus filhos, não consigo me resolver. Se o que você crê é doente, isso vai se tornar um cárcere mental, que vai sendo retroalimentado ao longo de toda a vida. Mas se você duvida daquilo que te controla, e se você recicla pensamentos perturbadores e determina ou decide deixar de ser vítima para se tornar autor da sua própria história, num treinamento psicoterapêutico contínuo, ao longo de semanas, meses e assim por diante, vai se formando janelas lights paralelas ao núcleo traumático, ou então as janelas killers ou traumáticas que estão abertas e que patrocinam essas atitudes autodestrutivas, elas vão sendo reeditadas. Como é que uma pessoa, eu sei que o assunto é grande, é vasto, como é que uma pessoa pode saber que ela está em depressão, não apenas uma angústia passageira, uma tristeza, um estado assim emocional negativo por alguma coisa? Como é que alguém pode dizer, olha, isso aqui, eu sei que existem vários fatos, mas como é que uma pessoa pode dizer, olha, eu estou precisando de ajuda, isso aqui é depressão? Essa é uma pergunta muito interessante, que é a dúvida no mundo todo. A tristeza, ela enriquece, ela leva à evolução da personalidade, porque é uma perda que gera uma angústia momentânea, um humor triste momentâneo, e, consequentemente, as pessoas podem superá-la com muito mais facilidade. Seja qual for, uma crítica, uma decepção, uma rejeição, ou uma preocupação intensa em relação a um problema a ser resolvido no futuro. Agora, a depressão é uma doença. A depressão não dura horas, não dura dias. Elas se instalam no mínimo por uma semana, e ela leva a sintomas muito clássicos. Por exemplo, ideias de que não vale a pena viver a vida, ideias de que não consegue se superar, ideias suicidas. Ou então ela produz diminuição do prazer sexual, como eu disse, que é diminuição da libido. Sintomas psicossomáticos, como dores de cabeça, dores musculares, às vezes nó na garganta, em alguns casos hipertensão e uma série de outros sintomas. Além disso, ela abaixa demais o limiar para suportar frustrações. Pequenos problemas têm um impacto muito grande. Uma ofensa estraga o dia, uma crítica a semana. E são os sintomas... São sintomas clássicos. Clássicos. Então, por favor, a tristeza, ela faz parte do cotidiano humano. Ninguém consegue viver sem angústia, ansiedade, tristeza, e ela, bem trabalhada, evolui a personalidade. Agora, a depressão é uma doença que precisa de tratamento psiquiátrico ou psicoterapêutico com psicólogos.